A palavra de Deus de hoje é Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Vamos ler todo mundo junto. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Vamos ler junto? Vamos lá? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto o adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Amém. Tem um seminário muito grande e bem na entrada diz que tem essas 5 frases, bem na entrada. Vamos ler junto, irmão? Vamos lá? Seja crente, seja estudioso, seja santo, seja evangelista, seja pastor. É o maior seminário lá da Coreia. Alguém que quer entrar para virar líder, pastor, ele já vai com essa mentalidade: eu vou detonar, eu vou ser o grande líder, eu vou ensinar, eu vou pregar. E deixa bem claro: seja crente, rapaz. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração. Isso aqui não é para viagem missionária, é para você. Tem que começar por aí. Tem que ser crente, né? Quantos pastores eu vejo ali falando: vira crente, gente, né? Vira crente. Vira santo, uma vida santa, seja evangelista. Lá no seminário Fuller que eu encontrei mais de 1000 pastores missionários, todos eles. Eu virei missionário, eu virei pastor porque eu evangelizava as pessoas. Mas depois que eu virei pastor missionário, nunca mais evangelizei. 20, 30 anos, nenhuma pessoa. Isso não está certo. Admiro o Tony e a Andréia, irmãos, pessoas de ação, não é fala aqui na frente, não é só. Eles são fé em ação. Retiro de casais, desafiei a igreja, podia buscar outros casais. Eles pagaram a inscrição de um casal, foram buscar na porta, trouxe até ti, levou de volta. Não é fácil. Desafiei ali, deixa um pouco o celular. Não é fácil deixar o celular ali, obedecer, praticar, né? Então é muito importante praticar, colocar, né? Por favor, próximo. Estamos meditando o livro de Levítico. Diz que a maioria começa a ler a Bíblia e fala: eu vou terminar uma vez. Aí para quando chegar no livro de Levítico. É isso que você deve estar sentindo. Matar animal de novo, é sacrifício que não acaba mais. Tem que entender, irmãos, livro de Levítico tem 3 categorias: lei moral, lei sacrificial, lei do tabernáculo. Então, tenta encaixar, entender. Deus está. Essa lei se encaixa aqui. Por exemplo, Levítico 4, se você pecou sem intenção, na hora você falou, mas não percebeu que você estava pecando, errando, né? Por exemplo, baixinho, né? A altura ou a aparência, você não cresceu, você não passou na pré, não sei o quê, e você falou, mas é uma ferida grande para aquela pessoa. Você percebeu depois. Deus fala: pede perdão, isso é pecado. Se você achou celular no banheiro, aconteceu isso, iPhone 8 Plus, uma irmã encontrou no banheiro público, num shopping, né? O que as pessoas no mundo vão fazer? Opa, que pessoa!
Mas aí, como a gente é cristão, levou para a segurança. A segurança falou, aqui não tem como fazer, tem que ir para a delegacia. O trabalho. Foi até a delegacia, registrou, deixou. Por quê? Sou filho de Deus, filha de Deus. Né? Então tá aí, essas leis. E livro de Levítico, próximo, por favor, é para cumprir essa palavra que Deus deu, livro de Levítico. Irmãos, há 2 acontecimentos mais importantes no Velho Testamento. Êxodo, saída de povo de Deus, né, do Egito. Segundo, aliança no Monte Sinai. Irmãos, foi a maior bênção para mim conhecer Monte Sinai, no Egito. Né? Tem terrorismo, tudo e tudo mais. Fomos lá. Deus falou muita coisa comigo. Né? Então lá, Deus falou isso. Levítico é para cumprir esse mandamento que Deus tanta lei. Vamos ler junto? Vamos lá? Agora, se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Meu tesouro pessoal. Vocês vão ser meu tesouro pessoal. Então, irmãos, judeus, tinha esse pensamento. Somos ainda continua judeus. Somos povo especial. Deus ama mais a gente. Só a gente. Mas esqueceu isso aqui, ó. Reino de sacerdotes, nação santa. Deus quer que, através de você, outras pessoas sejam abençoadas, conheçam Jesus Cristo. Né? Então, como judeus não perceberam, não entenderam esse coração de Deus, no Novo Testamento Deus cria a igreja. Né? E a igreja é essencialmente igreja missionária. Por isso que coloquei esse título, o DNA biológico, DNA missionário. Né? Considerando a analogia do DNA biológico, podemos afirmar que há DNA missionário. Irmãos, para pensar um pouquinho. Só aqui em São Paulo, muitas igrejas estão fechando a porta, passando dificuldade. Por que será? Mas tem igreja que está crescendo. Por que será? Qual é a característica? Qual é o DNA dessas igrejas? Por favor. E eu quero citar a igreja de Antioquia como exemplo. 7 características da igreja de Antioquia. A igreja fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, no dia em que nossa igreja para de pregar sobre Cristo, no dia em que pastores deixam de pregar a cruz de Jesus Cristo, deixou de ser igreja também. Tem muitas igrejas americanas, maior igreja americana, não prega evangelho, prega sobre regime, dieta, tudo, mas não nada de evangelho. Tem igreja aqui no Brasil que prega sobre milagre, cura, não sei o que, dons, não prega Jesus. Não é igreja. Igreja que cresce na graça de Deus, pela primeira vez foi chamada, os caras são cristãos, aquele que segue Cristo. Igreja que faz muita ação social, missão, e igreja que iniciou evangelismo aos gentios. Começou. Os judeus falam, não, só judeu. Mas Antioquia, a igreja de Antioquia abriu, para gentil. Meus amados, essas características você pode ver na nossa igreja unida, Yonah. Graças a Deus. Fui para os Estados Unidos recentemente e encontrei com um professor de teologia e um pastor, amigo meu, Paulo, que está bem no ministério também.
E eles falando, eu ouvi sobre igreja Yoná. Nossa, a sua igreja é famosa aqui. Muita gente quer estudar sobre igreja, sua igreja, a igreja de vocês. Porque é uma igreja multiétnica, que está crescendo sempre. Irmãos, muita gente saiu do Brasil. Em função disso, igrejas estão passando dificuldade. Graças a Deus, nossa igreja continua, em termos de número, né, espiritualmente, em todos os sentidos. Então está aí, essas características, né, aparecem na nossa igreja. Eu quero compartilhar com vocês sobre duas características da igreja de Antioquia, né, por favor, que aparece no capítulo 13, né, capítulo 13. Irmãos, quando você lê livros de Atos, você vai, que chato, só aparecem nomes aqui. Você tem que perceber, o Lucas que escreveu, é um médico detalhista. Ele juntou por vários anos documentos, estrategicamente ele está escrevendo esse versículo 1. Vamos ler junto, versículo 1, vamos lá? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Irmãos, a igreja de Antioquia era a igreja multiétnica, multicultural, multissocial. Barnabé é judeu de Chipre. Irmãos, devem saber, Barnabé é aquele cara encorajador, né? O nome dele já fala encorajador. Irmãos, encoraja, elogia. Isso é o Barnabé. Simeão é negro da África. Lúcio, também africano. Manaém, judeu de origem nobre. Se traduzir para contextualizar para a linguagem de hoje, Manaém, irmão de Bolsonaro. Acabou. É mais ou menos nesse sentido. Na última eleição, diz que tanta gente colocou o nome Bolsonaro, né, para ser eleito. Mais ou menos isso. É nobre, cresceu numa família rica. E Paulo, judeu, perseguidor da igreja. Irmãos, a cidade de Antioquia era uma cidade de classe mundial. A terceira maior cidade do mundo depois de Roma, Alexandria. E havia muitos imigrantes judeus em busca de cidadania romana. Havia imigrantes asiáticos da Pérsia, Índia, até da China. E o apelido dessa cidade é Rainha do Oriente. Era uma cidade multiétnica, multicultural, e nessa igreja de Antioquia, era tudo isso. Havia rico. Imagina preparar um retiro de 111 nessa igreja. O nobre vai falar, vamos para aquele hotel de 5 estrelas. O escravo vai falar, não, irmão, vou fazer em casa, fazer na igreja. Está entendendo a diferença? Multicultural, havia nobre, havia político, havia escravo, havia Barnabé, encorajador, tudo certo. E o Paulo, perseguidor da igreja, ele não aceitava erro. Você errou, Marcos. Marcos, você pisou na bola, você não trabalha mais com a gente, acabou. É tudo isso. Mas em Cristo Jesus, eles se tornaram um time, realizaram a missão de Deus. Por favor, próximo slide. Por isso que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas 3. Vamos ler junto? Vamos lá? Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeus nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo.
eles têm nova identidade, cidadão do reino de Deus. Isso que traz união. Em Cristo Jesus, superaram toda essa diversidade e serviram no reino de Deus. Meus amados, essa é a nossa igreja, né? Aqui nós temos, nossa igreja hoje, 60% são coreanos, de primeira geração, geração e meio. 40% é uma diversidade. Diversidade multiétnica, igreja multiétnica. Irmão, esse ano, nosso irmão Rodrigo Kazuo e Chris Yamamoto, que estão aqui na frente, sentados, eles deram testemunho, eles vieram para a nossa igreja. Alguém convidou, uma amiga convidou, começou a frequentar a nossa igreja. Tio Jorge os recebia com carinho, chamava pelo nome, aceitou Jesus Cristo, serviu na fazenda e outros departamentos, foram treinados pelos irmãos Michel e Esther, que criam líderes, discípulos de Cristo aqui na nossa igreja. Eu tiro o chapéu por eles. Esse ano, hoje, são líderes do 113, da fazenda. Retiro de casais que nós preparamos esse ano, Ministério 111, Ministério 113, Lifetime Training, Ministério Coreano, Fazenda, Dinossauro, irmão Kleber, Jô. Desculpa, dinossauro. Não era para falar dinossauro, mas está aí, né? 4 ministérios trabalharam juntos. Então, meus amados, eu agradeço a Deus pela nossa igreja, a situação da nossa igreja. Muitos pastores de Argentina, Chile, vêm e falam: vocês têm culto em português? A gente ainda não tem. Mesmo tempo de imigração, eles não têm. Culto tem que ser tudo em coreano. É pecado, culto em português. E também a igreja de Antioquia foi uma igreja obediente a Missio Dei, versículo 2 e 3. Vamos ler junto? Vamos lá? Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Irmãos, a igreja de Antioquia soube discernir Missio Dei. Pastor, o que é isso? Missio Dei. Missão de Deus, coração de Deus, compreender coração de Deus. Recentemente, meu caçula quebrou o celular dele, ele estava deixando cair toda hora. Eu falei: moleque, toma cuidado. Aí quebrou de vez. Aí deixei de castigo 2 semanas, sem celular. E toda semana, todo dia: papai, quando? Papai, quando? Quando troquei, chegou o celular novo dele: Chico, você é o melhor pai do mundo. Muitas vezes a gente é assim com Deus. Libera aquele container, Deus. Quero receber um pouco mais de riqueza, bênção material. Deus, me dá. Quando Deus dá, fala: chegou, Deus, chegou. Quando eu vejo meu filho, caçula, um dia eu espero que ele possa compreender meu coração. Para mim não é interessante, não importa comprar celular ou não, isso é de menos. Eu quero que ele cresça saudavelmente, seja um adulto saudável, homem de Deus, conheça a vontade de Deus. Está entendendo, irmãos?
Um dia, quando a gente chega lá no céu, você vai falar: Senhor, eu servi no 113, 111, eu fiz isso, eu servi no São Gadé, não sei o que, eu cantei. Aí Deus vai perguntar: quanto você entendeu o meu coração, meu desejo? Desejos de Deus é salvar todas as pessoas. Por favor, próximo slide. É uma menção muito importante. Vamos ler junto? Vamos lá? A igreja missionária começa com Deus. Deus é a Missio Dei, a partir da qual missão começa. E que Deus é Deus que envia. Missão começa com Deus. Olha só o versículo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Por isso que na igreja, eu quero começar esse ministério, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, irmão, para. O que você tem que fazer? Qual é a Missio Dei? Isso aqui não é nossa obra. Amém? Não é nossa obra. A gente pensa assim lá no livro de Êxodo: Deus ama os judeus, então quer acabar, detonar com o Egito. Abençoado, os judeus saem e castiga egípcios. Não, não é nesse sentido. Deus ama todos os povos. Dói muito para Deus castigar o Egito. Dói muito. Mas tem que castigar e separar esses judeus, trazer. E a Bíblia deixa bem claro: quando os judeus saíram do Egito, muitos povos saíram junto, porque viram a grandeza de Deus. Então Deus quer salvar, todos os povos. Então, meus amados, igrejas de Antioquia, soube discernir a voz de Deus, Missio Dei, e enviar Paulo e Barnabé. Essa igreja tem 2 anos de existência, mas conseguiu enviar seus melhores líderes. Não foi fácil. 2 anos. Enviou Barnabé e Paulo como missionário. Próximo slide. Irmãos, 1964, 20 pessoas começou essa igreja Ionava. Vocês sabiam? Eram pobres, ninguém tinha carro. Pessoas iam para fim da feira pegar o que está estragado ali, porque não tinham dinheiro. Começou essa igreja aqui, 1964. Em geral, vida de uma igreja dura 40 anos. Irmão, 95% das igrejas morrem, somem depois de 40 anos. Sabiam disso? 95%. E nossa igreja, meus amados, nós vamos completar 55 anos e Deus tem sido uma bênção para a nossa igreja. Deus tem abençoado muito. Outro dia, conversando com o pastor Jairo, irmãos, nossa igreja, em 55 anos de existência, enviamos 13 missionários. A igreja em que eu frequentava, lá nos Estados Unidos, 3.000 membros. Eles enviaram um único missionário. Ficava 3 anos, volta. Para eles esse é o nosso missionário, um casal. Pastor Jairo, Dona Érica. Missionário Ricardo, esposa, para a Mongólia, 2007. Missionária Iregion, mãe de Ujo, que é para quem você conhece, Moçambique, 2010. Eunice. Pastor Elias e a Olívia, a esposa. Os caras chamam eles de Miss. Miss, por que Miss? Missionário. Não foi engraçado, vamos continuar. A Cecília. Pastor Estras, que pregou 2 domingos atrás. E primeira mártir, missionária Cristina, irmã do Dr. Paulo. Irmãos, isso é um motivo de grande orgulho. Você faz parte de uma igreja que enviou 13 missionários.
Não missionários que veio de outro lugar, são missionários que foram membros da nossa igreja. Glória a Deus por isso. Então, meus amados, para terminar, por favor, esse foi retiro de casais que foi dessa vez. Alguns perguntam, mas por que vocês começaram o retiro de casais? Eu não sei. Eu e minha esposa, na verdade, a ideia era fazer um retiro de cura interior, porque é isso que eu fui treinado. Cura interior e TTS, é um treinamento ali do Jocum. Mas conversando com as pessoas, vendo necessidade, Deus nos guiou para a gente fazer retiro de casais. E dessa vez, irmãos, vieram 40 e poucos casais. Eles deram testemunho. É um casal de igreja de Taiwan. Não pode chamar de China, é Taiwan. Eles deram testemunho, tiveram crise, foram muito abençoados. Eles vão voltar ano que vem. Tem uma outra igreja coreana, são membros de uma outra igreja coreana aqui no Bom Retiro, né? Vieram, gostaram. No mês de junho, de uma outra igreja, o casal de outra igreja veio, participou. Sem querer encontrei a esposa, pastor, obrigado. Meu marido mudou, minha criança mudou. Meu marido que nunca ia para a igreja direito, está indo para a oração matinal, ele escreveu com a mão dele, eu vou fazer curso de discipulado, e está servindo na nossa igreja. Então, meus amados, o desafio que eu quero deixar e terminar, tenha uma vida missionária. Tenha uma vida missionária. O trabalho, a fazenda, tudo. Senhor, me dá celular. Me dá riqueza. Tenta entender o coração de Deus. Missionei de Deus. Portanto, irmãos, gaste seu tempo, recurso para missioneio. Deus vai perguntar um dia para você, nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo, viu? Te dei tanto, riqueza, isso e aquilo. O que você fez para missioneio? Nada. Ouça a voz de Deus nos cultos, né, e obedeça. Para a gente terminar, amados, tenha orgulho da nossa igreja, do que Deus está fazendo na nossa igreja, né? Eu não sei quanto você percebe, mas pessoas de lá fora falam, nossa, que igreja é essa? Que igreja é essa? E a gente não dá valor. Bênção só é bênção quando você sabe valorizar. Sabia disso? Então tenha orgulho, né? Agradeça, principalmente ore, interceda pela nossa igreja. Não seja pedra de tropeço, segundo o apóstolo Paulo. O culto lá no céu, próximo slide, por favor, vai ser assim, né? Culto lá no céu, Apocalipse capítulo 7, né? O João, ele descreve como vai ser o culto. Diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé, gritando, salvação. Salvação vem através de Jesus Cristo, né? Cordeiro. Irmão, vamos nos colocar em pé? Queria gastar 2, 3 minutos orando, intercedendo. Irmãos, sabe que a gente vai mudar de local. Vamos estar orando junto por isso? Você já orou pelo menos uma vez? Tem alguns irmãos aí engajados, está indo todo dia, né? Lá, lugar onde a gente vai mudar, trabalhando.
Vamos orar para que todo o processo possa correr bem, né? Que Deus possa conceder força, sabedoria. Segundo motivo, vamos orar. Deus abençoe a nossa igreja para a gente continuar sendo essa igreja missionária. Aquela igreja que entendeu Missio Dei, né? Não esse negócio de, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Tudo isso para Missio Dei. Vamos estar orando junto, 2, 3 minutos de oração, e eu farei bênção apostólica. Vamos estar orando junto. Senhor Deus, muito obrigado pela nossa igreja, Igreja Yonam, Igreja Unida. Apesar das diferenças, diversidade cultural, diversidade étnica, nós somos um em Cristo Jesus, Pai, para realizar Missio Dei. Senhor, que nós possamos continuar cumprindo a missão que o Senhor nos dá, Pai. Abençoa. Queremos ser fonte de bênção para outras igrejas. Queremos ser reino de sacerdote. Queremos ser uma igreja missionária para alcançar mais gente para Jesus Cristo, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito, esteja com a comunidade missionária Yonam, agora e para sempre. Amém.